No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar as lições da vida de Isabel. Isabel, que foi a mãe de João Batista e viveu em seu lar as promessas de Deus. Isabel ficou conhecida na Bíblia por ser uma mulher irrepreensível, uma mulher que fazia as coisas direito, segundo a vontade, segundo o coração de Deus. Hoje nós iremos estudar sobre essa mulher que era casada com Zacarias, um sacerdote. E ambos se tornaram pais de João Batista, tão conhecido aí na história de Jesus, João Batista veio depois a batizar Jesus, e ficou muito conhecido. Então Isabel teve um papel muito importante na história bíblica e é citada como uma mulher irrepreensível. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda. Louva a Deus por sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Já pegue a sua Bíblia, pegue o seu café para que a gente inicie as lições de hoje. Vocês conseguem ouvir o barulho dos passarinhos cantando? É muito gostoso começar o dia com esse contato com a natureza. Tem um rio que passa aqui na lateral da minha casa. A gente está dentro da cidade, mas tem um rio que passa na lateral. E aí esse horário se junta, se mistura, o barulho do rio com a cantoria dos pássaros. Aí o dia já claro, mas ainda amanhecendo, o sol ainda não nasceu. Então é muito gostoso esse contato com a natureza logo de manhã e poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor e sentindo a sua presença, porque eu digo que, e eu até indico para vocês, que estar próximo da natureza é uma das formas da gente se sentir próxima de Deus, é uma das formas da gente sentir, Deus de fato. Você poder estar junto daquilo que foi criado pelo Senhor de maneira tão natural e tão pura, nos aproxima mais de Deus. Vamos lá. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe, graça e paz. Isabel, virtuosa e irrepreensível. Isabel foi esposa de Zacarias, um sacerdote, e mãe de João Batista. João foi enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus Cristo. Na história de Isabel, vemos no livro de Lucas que é afirmada da seguinte forma: ambos eram, diante de Deus, justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Deus provou este casal e a forma de conduzir suas vidas perante Ele. Está falando sobre Isabel e Zacarias, que eles eram um casal que vivia a palavra do Senhor. Era um casal que seguia os mandamentos do Senhor de forma irrepreensível. O que quer dizer isso? Sem questionar, sem hesitar, que de fato e verdadeiramente viviam a vontade do Senhor. Deus não diz que eles tiveram um lar perfeito, mas Ele os descreve como obedientes e irrepreensíveis. Não importa qual seja a nossa situação matrimonial, devemos considerar nosso lar, nosso compromisso pessoal com Deus e seus mandamentos e ver de que modo afetam nossa vida. Se Deus estivesse escrevendo sobre você e sobre como é o seu lar hoje, como Deus escreveria, nos remetendo a olhar para como a gente vive dentro da nossa casa. Porque o primeiro lugar onde a gente serve a Deus, aonde a gente precisa demonstrar o amor de Deus,
antes de qualquer outra coisa, é dentro da nossa casa, né? É dentro do nosso lar. É isso que o Senhor nos ensina. Tanto que quando eu fui conversar com o meu pastor na época em que eu estava ainda um pouco indecisa, né, com relação a tudo que eu estava vivendo, a ter descoberto a dificuldade para engravidar, ter problemas para engravidar. E aí uma das coisas que meu pastor me disse que me marcou muito foi justamente essa questão de que o lar e a família precisam sempre ser prioridade, né? O lar, a minha casa é o primeiro lugar onde eu sirvo a Deus, né? Não adianta, a gente ouve muito, né? Ah, fulana não sai da igreja, mas a casa E é mais ou menos isso mesmo. E pouco importa o que o mundo fala. Mas a história de Isabel nos faz se questionar como Deus descreve o nosso lar hoje. Se fosse para Deus descrever como é sua casa hoje, como é o seu relacionamento. E quando eu falo de casa, não é de estar limpa, de estar organizada. Eu falo de fato de existir amor, de existir harmonia, de vocês estarem alinhados nos mesmos propósitos, né? De você e seu companheiro seguirem as instruções de Deus, estarem alinhados nos mesmos propósitos, na mesma fé. Isso é muito importante, porque se vocês querem coisas diferentes, né? Sempre vai existir motivos de conflitos, né? Vez ou outra vocês vão acabar discordando das coisas e vão existir conflitos. A própria história de Isabel e Zacarias, né, diz que não sabemos se eles viviam em um lar perfeito, mas a história conta que eles ambos obedeciam ao Senhor e eram irrepreensíveis diante de Deus, né? Então é importante que a gente olhe para dentro do nosso lar e como está hoje. E por que isso é importante? Porque uma criança vai vir e ela quer justamente isso, né? Encontrar um lar onde os pais estejam unidos, onde os pais sigam os mesmos objetivos, porque senão ela vai estar no meio desses conflitos, né? E não é para isso que ela vem. Ela vem para viver num lar de fato de harmonia, né? Um lar de amor, um lar onde vocês concordam com as coisas, né? Tem um diálogo, conversam entre si, resolvem as coisas entre si, né? E isso a gente sabe que parte muito da mulher, né? A gente tem um papel muito importante dentro do nosso lar de ser realmente a pacificadora, né? E trazer o marido mais para perto de Deus, né? Vamos dizer assim. Continuando a história de Isabel. Apesar da sua vida irrepreensível perante o Senhor, o livro de Lucas relata que Isabel, como muitas de nós, teve muitos pesares e desapontamentos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Imaginemos quantas vezes Isabel deve ter orado a Deus pedindo por um filho. Naquele tempo e naquela cultura, era muito ruim para uma mulher não ter filhos. E porque Isabel fazia parte da linhagem de sacerdotes e era casada com um sacerdote, era ainda pior não ter filhos, pois a pergunta que ficava era: quem continuaria o sacerdócio? Porque os sacerdotes instruíam os seus filhos para dar continuidade, né, aos trabalhos na época. E antigamente as mulheres eram rechaçadas, né? Eram realmente discriminadas, né? Dizia-se que elas tinham o ventre seco por não terem filhos, coisas muito horríveis e muito pesadas. Então, se hoje a gente já acha difícil, imagina como era a realidade dessas mulheres naquela época, né? Elas eram às vezes até separadas por conta disso, como se fossem castigadas realmente por Deus. E eu acredito que talvez até dessa época que venha tanto esse tabu, esse medo, esse sofrimento, essa dor de se falar sobre esse assunto. A gente falou um pouquinho no domingo sobre os medos,
que a gente vem carregando os medos, né, das nossas antepassadas, das gerações anteriores, de outras mulheres. E aqui eu acredito realmente que a gente vem carregando todo esse peso, né, que tinha nessa época lá antigamente, as mulheres que tinham dificuldade para engravidar. E a gente ver o avanço da medicina e tudo que hoje é possível, né, ser feito dentro disso, e o quanto Deus tem capacitado pessoas para poder cada vez mais trabalhar esse assunto da infertilidade de forma terrena, para mim é o agir de Deus. E vai de encontro com aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque se Deus nos criou com um plano perfeito para que todas nós tenhamos felicidade, não nos criou para sofrer, esse tipo de situação que as mulheres viviam antigamente não é agradável aos olhos do Senhor. Ele não nos fez para sofrer, para sermos discriminadas, para sermos maltratadas por uma dificuldade pessoal que nós temos, né? E aí, da mesma forma, Deus permitiu que as coisas fossem evoluindo e avançando. Eu realmente creio nisso, que só é possível hoje a gente contar com tantos avanços da medicina porque Deus permitiu que isso acontecesse. E da mesma forma que a gente vê transplantes de rim, de fígado, de coração, né? A parte terrena precisa acontecer, né? Um coração que é transplantado, ele só volta a bater porque existe permissão de Deus para que aquela vida continue, porque existe permissão de Deus para que essa vida ainda aconteça, né? Então, tudo tem um propósito, né, debaixo do céu, e tudo tem a vontade do Senhor, né? A gente aqui muitas vezes não compreende, ou por medos, por traumas que a gente carrega, né? Por crenças que as nossas antepassadas, nossas mães, nossas avós, bisavós, né? Essas histórias que a gente ouvia tanto, né, na infância, e acaba internalizando isso, às vezes até de forma inconsciente. Nós temos comportamentos não porque a gente quer, mas porque a gente repete padrões. A gente cresceu vendo as mulheres da nossa família, né, contando essas histórias, vivendo essa realidade, e a gente de forma muito inconsciente acaba repetindo e fazendo igual. E quanto mais a gente quer fazer diferente, mais a gente faz igual. Porque existe uma raiz para tudo isso, e se isso não for tratado na raiz, a tendência é que tudo aquilo que a gente quer fugir, a gente acabe repetindo de novo. Porque a fuga não é uma solução para os problemas. Na verdade, ela só maqueia, né? Ela só esconde, porque continua aí dentro de você. E é preciso fazer um trabalho muito preciso, né, com relação a isso, para poder realmente se libertar dessas crenças que a gente carrega da nossa família, né? Deus enviou seu anjo Gabriel ao encontro de Zacarias, o marido de Isabel, quando este cumpria com seus deveres de sacerdote. É interessante perceber a frequência com que Deus agiu poderosamente enquanto seus filhos estavam cumprindo tarefas que ele havia designado. Essas situações nos fazem recordar que devemos nos ocupar com Deus, devemos nos ocupar com o que Deus quer que façamos, né? Zacarias era sacerdote e estava trabalhando quando Deus enviou o anjo, né, para trazer para Zacarias a promessa. O anjo disse a Zacarias que Deus havia escutado suas orações e Isabel daria à luz a um filho, ao qual seria chamado de João. O anjo também explicou a Zacarias como deveriam educá-lo, qual seria seu papel, sua missão e seu trabalho, e como deveria ser recebido no momento do seu nascimento. Zacarias não acreditou no anjo e perguntou como poderia saber que as coisas que o anjo falara eram verdade.
Além disso, ele e sua esposa estavam em idade muito avançada para ter filhos. Podemos entender o modo de pensar de Zacarias, porque frequentemente também agimos dessa maneira. Às vezes, prestem atenção, às vezes oramos por certas coisas durante muitos anos, e quando Deus responde, parece ser tão impossível que chegamos a duvidar. As dúvidas de Zacarias não paralisaram e nem impediram o plano de Deus. Zacarias recebeu a confirmação que queria e emudeceu até que o menino nascesse e lhe dessem o nome assim como foi determinado. A Bíblia não nos diz como Isabel reagiu ao ver seu marido mudo, mas ela deve ter acreditado no que ele escrevia para ela. A Bíblia diz que quando Zacarias retornou à casa ao sair do templo, Isabel engravidou e deu graças a Deus. Em Lucas 1:25, se você estiver com a sua Bíblia, diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular meu opróbrio perante os homens. Quer dizer que Deus fez, né, na vida deles para anular tudo aquilo que os homens julgavam saber, né? Todo aquele apontamento que existia, muito provavelmente até dos sacerdotes, né, que trabalhavam com Zacarias no templo, dizendo que a sua mulher era seca, que a sua mulher não podia dar à luz a filhos. Deus fez na vida deles e demonstrou perante os homens que era Deus quem havia feito e permitido a gestação de Isabel. E por quê? Eu já falei muitas vezes aqui, o objetivo de Deus vai muito além de apenas te fazer mãe. A gestação, o positivo, é só a primeira das etapas. A etapa mais importante, aquela da qual Deus mais espera de você e para a qual você mais precisa estar preparada e fortalecida, é para a etapa após o nascimento. Enquanto você está na jornada, aguardando o positivo, a partir do momento em que você recebe seu positivo, que o seu bebê vem para o seu ventre, você inicia uma etapa, né? Mas a mais importante de todas, o objetivo de Deus para com a sua vida é a criação dessa criança. E aqui a gente vê que Isabel foi um instrumento usado pelo Senhor para dar à luz a um ser que, já dentro do plano de Deus, precisava ter uma instrução e uma criação de muita sabedoria. Tanto que a Bíblia nos conta que quando o anjo visita Zacarias para dar a notícia de que Isabel engravidaria, ele deixou todas as instruções de como eles deveriam criar João. Já deixou o nome de João e todas as instruções de como seria o trabalho de educar João, como Deus queria que isso acontecesse e fosse feito. E por quê? A gente viu no começo da história de Isabel e Zacarias que eles eram um casal irrepreensível, um casal que vivia dentro da palavra do Senhor. Não diz se eles tinham conflitos entre eles, se eles tinham problemas entre eles, mas muito provavelmente, se existia, eles conseguiam se resolver entre eles. Mas o que acontecia? Eles já estavam em idade avançada e eles não tinham filhos. E lamentava-se muito por isso, pelo fato principalmente de Zacarias ser sacerdote e ele precisar, né, que a sua herança, que a sua descendência continuasse esse trabalho sacerdotal. E sem filhos isso não era possível. Então Isabel era muito discriminada na sua época, no seu tempo,
por não ter filhos, né? Por ser considerada infértil. Então, quando Deus cumpre o plano dele na vida de Isabel e de Zacarias, foi porque eles eram segundo o coração de Deus, porque eles viviam da forma como Deus esperava, e Deus sabia que, dando a eles a missão de criar João Batista para a missão ao qual João Batista veio para a terra, eles o fariam com sabedoria dentro daquilo que eles já viviam, né? E por que Isabel, né? Justamente porque aquilo que eu acabei de dizer, o plano do Senhor para a nossa vida não é que a gente sofra, não é que a gente viva uma vida de dificuldade. Existem coisas que acontecem e que muitas vezes a gente não está vendo a resposta neste momento, porque às vezes a dor está tão grande, o sofrimento está tão grande, parece que está demorando tanto, parece que está tão difícil. Aqui não fala durante quantos anos Isabel orou e esperou por um filho, enquanto era ridicularizada, enquanto era julgada, né? Enquanto era apontada por ser seca, por ser estéril. Imagino que era isso naquele tempo, sair na rua e as pessoas estarem murmurando e cochichando e você saber que elas estavam falando de você. E aí nos diz, né, que Deus fez sobre a vida de Isabel justamente para anular toda aquela crítica, tudo aquilo que as pessoas falavam dela. Isabel foi honrada pelo que ela vivia dentro dela, dentro do lar dela, dentro da casa dela, não importando o que o mundo falava lá fora. E é isso que eu falo muito para vocês. As respostas que você procura não estão fora, estão dentro de você. Isso fica muito claro aqui na história de Isabel. Por mais que o mundo todo a julgasse, duvidasse, né, da capacidade dela, Isabel viveu a promessa de Deus dentro dela, dentro do lar dela, dentro da casa dela. O fato de outra mulher engravidar perto de você, o fato de outras pessoas te falarem que você tem que esquecer que você é engravida, de que isso não é para você, né? Mulheres que já sofreram perda, a nossa preciosa que está aqui, ouvem muito, talvez isso não seja para você, talvez Deus não queira mais que você seja mãe, coisas absurdas que quem está fora da sua realidade, fora da sua casa, fora do seu relacionamento com Deus, não compreende. Talvez as pessoas não falem por maldade, elas realmente falam porque elas não sentem o que a gente sente. Eu falo muito sobre isso. Ontem à noite, inclusive, conversando com uma de vocês, eu disse a importância que eu vejo da gente criar uma comunidade de mulheres com valores e que se compreendam sem julgamento. Porque a gente vê já lá no tempo de Isabel, né? Antes da vinda de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, que as pessoas já eram ligeiras para julgar e para apontar. Hoje elas continuam sendo maldosas ou não, de acordo com aquilo que elas também receberam, né? Mas o fato das pessoas que estão fora do seu convívio, fora da sua casa, fora da sua realidade, duvidarem ou discordarem ou falarem seja lá o que for, não muda aquilo que você tem dentro de você, né? O seu bebê, a sua realidade, a sua casa, o seu lar é entre você e Deus aí dentro do seu coração. E a gente vê que Deus fez na vida de Isabel, porque de fato ela vivia, né, uma vida honrada diante do Senhor. E mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de tanto julgamento externo, ela se voltava para dentro do seu lar e fazia dentro do seu lar aquilo que lhe cabia, pouco importando o que as pessoas lá fora diriam ou não, né? Da mesma forma que quando ela recebeu, né, a gestação de João, as pessoas também devem ter falado, nossa, uma velha grávida, como isso é possível? Então, em resumo, as pessoas vão falar sempre, né? Pro bem ou pro mal, as pessoas sempre vão falar. E é por isso que é tão importante
que a gente se volte para dentro de nós, para o nosso diálogo interno com Deus, para compreender de fato aquilo que Deus espera de mim, de você, de nós, não importando o que as outras pessoas vão dizer ou falar. O nosso primeiro ministério, o primeiro lugar onde a gente precisa viver o plano de Deus é dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? Ali junto do nosso companheiro, junto dos nossos filhos, né? Porque é para onde essas crianças virão para viver e para existir. E assim como João já veio para o ventre de Isabel, tendo um plano de Deus para a vida dele, e Isabel, enquanto mãe, sendo a ajudadora, né, do Senhor para poder colocar João de fato nesse caminho para viver esse propósito, assim também Deus tem algo muito grande para você, para a sua vida, para o seu maternar, né? E o seu bebê, a sua criança que está por vir, ela precisa sentir a segurança de que você está pronta para recebê-la, para amá-la, para materná-la, para de fato orientá-la, né, nos caminhos do Senhor e da forma como Deus espera que seja. Então, esse é um dos maiores objetivos da gente estar aqui todos os dias e de eu repetir tanto isso, porque a gente vê as lições se repetindo de fato e se confirmando, né? Que realmente existe um propósito de Deus para cada uma de nós dentro da nossa maternidade, dentro do nosso maternar. Porque nós fomos escolhidas por Deus para dar à luz e trazer para o mundo crianças que já vêm com um propósito da parte do Senhor. Crianças que vêm com um projeto de Deus. E a gente, enquanto mães, faz parte desse projeto do Senhor. Nós seremos o instrumento usado por Deus aqui na terra para instruir essas crianças no caminho certo e dentro da vontade do Senhor. E por isso o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar, porque é onde essas crianças primeiramente vão existir, vão crescer. Então elas precisam de lugares onde elas se sintam acolhidas, amadas, né? Um ambiente que seja de paz, um ambiente que seja de harmonia. Então o primeiro passo, depois de olhar para dentro de você, depois de se amar, se abençoar, se curar, né? Se fechar para o que está fora, para o que está no mundo, é de fato a gente buscar a harmonia com o nosso companheiro, estabelecer a paz no nosso lar, né? Estar em acordo, porque é isso que as nossas crianças precisam e esperam de nós para poder vir em paz e em segurança, né? Sabendo que cada uma delas já vem com um plano perfeito da parte do Senhor e que nós somos o instrumento de Deus para instruir as nossas crianças a viver aquilo que o Senhor Deus tem preparado. Então é para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus está também nos preparando, para que a gente seja a impulsionadora, a incentivadora dos nossos filhos e para que a gente não transfira para eles dor, sofrimento, crenças, né, que a gente carrega há tanto tempo dentro de nós e talvez a gente nem se dê conta. Então, às vezes são pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas mudanças, pequenos gestos que você fizer dentro da sua casa, você consegue se desbloquear, se libertar e avançar, né? E conseguir viver tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Então, a nossa oração hoje precisa ser muito sincera no sentido de realmente Deus nos usar, nos capacitar, né, para aquilo que Ele está nos chamando. Que a gente consiga compreender o que é que está ainda desalinhado, vamos dizer assim, com o plano de Deus para a nossa vida. O que ainda está faltando, o que a gente precisa. É igual a Eli mesmo disse, né? Eu preciso saber como orar. Então vamos pedir a Deus justamente isso. Que Ele nos dê sabedoria para que a gente compreenda o que está faltando, né? O que ainda está desalinhado, o que a gente ainda precisa organizar dentro do nosso lar, dentro de nós, né?
para que de fato esse bebê venha, para que de fato a gente viva essa gestação, essa maternidade por inteira. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, nesta manhã, por trazer, Senhor Deus, a Tua palavra, o Teu amor, que possamos, Senhor Deus, compreender a Tua vontade para as nossas vidas, que o Senhor Deus possa colocar em nossos corações, Senhor Deus, a sensibilidade necessária para entender o que é que está bloqueando de viver o seu plano perfeito para as nossas vidas. Nós aceitamos, Senhor Deus, a sua vontade para nós. Nós compreendemos que ela é boa, perfeita e agradável, mas nos ajude, Senhor Deus, a compreender o que é que ainda está nos atrapalhando de viver, Senhor Deus, o seu melhor. Que os nossos filhos saibam e sintam que nós os desejamos e que estamos prontas, Senhor Deus, para recebê-los. Eu te peço que nos perdoe por todas as vezes em que duvidamos, em que aquilo que o outro nos fala nos fere tanto a ponto de que a gente se esqueça, Senhor, que quem é dono da vida e quem rege tudo é Ti. Que nós possamos verdadeiramente confiar na Tua vontade, Senhor Deus, e compreender o que o Senhor espera de nós dentro do Seu plano, Senhor. Esteja conosco neste dia, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, Senhor Deus. E que toda palavra que chegue, Senhor Deus, ao coração de cada mulher, que todo lar, Senhor Deus, onde essas mulheres habitem, seja abençoado, seja de harmonia, Senhor Deus, seja um ambiente de paz, que possa receber essas crianças, Senhor, para viver o Teu propósito, e que cada mulher compreenda, Senhor, qual é o seu papel dentro do plano que o Senhor Deus tem para cada uma de nós. Eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoada seja, a nossa terça-feira. Que o Senhor Deus se faça presente aí nas suas orações, no seu lar, no seu dia. Abençoada seja. Gratidão. Um beijo no coração. Deus abençoe.